assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Um legado, uma história, uma lenda. Quando um jovem filhote, destinado a ser rei, é expulso de seu reino após a morte de seu pai, uma linda e inusitada jornada se inicia. Agora, abandonado e sozinho, este jovem leão terá que sobreviver às adversidades do mundo exterior e encontrar um novo sentido para sua vida. Com a ajuda de novos e divertidos amigos, ele encontra o conforto e a força que precisa para lutar. Já adulto, ele decide retornar ao seu reino para salvar o seu povo de um líder tirano. Grandes desafios e lutas o esperam no seu retorno. Chegou a hora de enfrentar o passado e mostrar a todos a essência que existe no coração de um verdadeiro rei. Embarque nesta linda e emocionante história de superação. Um clássico desenho da Disney, em uma nova versão super realista que vai encantar os seus olhos e o seu coração. Um círculo, um ciclo, uma vida. Em meio às vastas e majestosas savanas da África, um jovem leão de nome Simba nasce destinado a ocupar o trono de seu pai, Mufasa, como o legítimo rei. Mas sob o brilho dourado do sol, uma sombra se esgueira, traiçoeira e cobiçosa. Scar, o irmão mais novo de Mufasa, invejoso e ambicioso, anseia pelo poder, tramando silenciosamente nas sombras para usurpar o trono. A inocência da infância, o peso de uma coroa. Simba, ainda jovem e cheio de sonhos, cresce cercado pelo amor de sua família e pela promessa de um futuro glorioso. Contudo, uma armadilha cruel é armada, e em um fatídico desfiladeiro, a vida de Simba muda para sempre. Mufasa, na tentativa desesperada de salvar seu filho, perde sua vida, deixando o jovem príncipe desolado e consumido pela culpa, exilado, perdido e sem rumo. Scar, com astúcia e crueldade, convence Simba de que ele é o responsável pela morte de seu pai, forçando-o a fugir para longe de seu lar. Vagando pelas terras desconhecidas, Simba encontra um par improvável de amigos, Timão e Pumba, que lhe ensinam a filosofia do Hakuna Matata, uma vida sem preocupações, longe dos problemas de seu passado. A juventude passa, o destino chama. Agora adulto, Simba vive uma existência despreocupada, mas distante do verdadeiro propósito que o aguarda. Entretanto, Nala, sua amiga de infância, o encontra por acaso e revela a verdade sobre o reino que deixou para trás. Sob o governo de Scar, a terra outrora próspera está agora desolada e em ruínas. Coragem, dever, redenção. O chamado ao dever desperta em Simba o espírito do rei que sempre esteve dentro dele. Guiado pelo sábio Rafiki e pelo espírito de seu pai, ele retorna ao seu lar, determinado a enfrentar Scar e reclamar o trono que lhe pertence por direito. Luz, esperança, renovação. Sob o reinado de Simba, as terras antes devastadas florescem novamente, e o ciclo da vida se renova com o nascimento de sua própria filha, Kiara. O vento que antes trouxe consigo o caos e a perda, agora carrega a promessa de um futuro brilhante e de um legado que perdurará através do tempo. Uma nova geração, novos desafios. Embora o reino esteja em paz, o peso da coroa nunca é leve, e Simba, agora um pai protetor e sábio, enfrenta o desafio de preparar Kiara para um dia assumir seu lugar. Mas, como o ciclo do dia e da noite, o equilíbrio do reino é sempre delicado e as sombras do passado ainda espreitam, testando a força e a união da nova família real. Amor, amizade, coragem. Kiara, como seu pai antes dela, percorre seu próprio caminho, encontrando no amor e na amizade a força para enfrentar os desafios que surgem. Ao lado de Kovu, um jovem leão de um clã rival, ela aprende que a verdadeira liderança não é medida pela força, mas pela capacidade de unir, de perdoar e de criar um mundo onde todos possam viver em harmonia. E assim, o círculo continua, imutável e eterno, guiando o destino dos que o respeitam, trazendo o equilíbrio e a harmonia para aqueles que compreendem seu significado. Simba, o leão que encontrou em si mesmo a coragem para enfrentar seus medos, deixa um legado que vai além do trono, ensinando que, em cada coração,
existe um rei ou uma rainha que pode, com amor e sabedoria, transformar o mundo ao seu redor. O Rei Leão não é apenas a história de um leão, mas a história de cada um de nós, das batalhas que travamos, das perdas que sofremos e das vitórias que alcançamos. Um filme que, ao longo dos anos, continua a tocar as almas, nos lembrando de que, independentemente das adversidades, o ciclo da vida segue, sempre se renovando, sempre avançando. Uma lenda viva que nos convida, vez após vez, a embarcar nessa jornada de autodescoberta, coragem e amor. Raízes profundas, ramos em expansão. O legado de Simba, passado de geração em geração, não é apenas o de um rei, mas o de uma lição eterna sobre a força do amor, da unidade e da coragem. A história do Rei Leão se entrelaça com as vidas daqueles que a assistem, refletindo as lutas e triunfos que todos enfrentamos. Um eco, uma memória, um ensinamento. Cada vez que o sol nasce sobre as terras do reino, ele nos lembra que, como Simba, todos temos a capacidade de nos levantar após a queda, de enfrentar nossos medos mais profundos e de crescer a partir das dificuldades. As lições de Mufasa continuam a ressoar não apenas para Simba, mas para cada coração que escuta a sabedoria do ciclo da vida. Tempo, mudança, eternidade. O ciclo da vida é constante, trazendo consigo novas aventuras, novos desafios e novas oportunidades de crescimento. Kiara, como Simba antes dela, aprende que a verdadeira liderança não reside na força física, mas na sabedoria de entender e respeitar o equilíbrio delicado que governa todas as coisas. E assim, cada geração aprende e ensina, passando adiante os valores que garantem a harmonia entre todos os seres. Sob o céu estrelado, onde os grandes reis do passado vigiam, a história do Rei Leão continua a inspirar, a tocar corações e a lembrar a todos nós da importância de nosso lugar no ciclo da vida. Como as estrelas que brilham eternamente, a lenda de Simba e de seu reino ilumina o caminho para aqueles que buscam a verdade, a justiça e a paz. Uma história sem fim, um legado imortal. O Rei Leão é mais do que um filme. É uma jornada emocional que nos ensina sobre a importância da família, da amizade e da responsabilidade que todos temos para com o mundo ao nosso redor. Cada frame, cada música, cada palavra é uma peça de um mosaico maior, um tributo ao poder da narrativa e à beleza da vida em todas as suas formas. Passado, presente, futuro. O conto de Simba, marcado por desafios e triunfos, é um reflexo das jornadas que cada um de nós empreende na busca por nosso propósito. À medida que as gerações mudam e crescem, a essência dessa história permanece, um farol constante que guia aqueles que se perdem na escuridão, oferecendo esperança e clareza, uma chama que nunca se apaga, uma memória que jamais se desvanece. A história do Rei Leão vive não apenas nas palavras e nas imagens, mas no coração de cada pessoa que a experimenta. Ela nos ensina que a verdadeira força não vem da ausência de medo, mas da capacidade de enfrentá-lo. Nos momentos de dúvida, o eco da sabedoria de Mufasa, lembre-se de quem você é, ressoa, nos lembrando que somos todos parte de algo maior, conectados pelo ciclo eterno da vida. Os ventos da mudança sopram, trazendo consigo novas eras, novos desafios, mas o espírito do Rei Leão permanece. Como Simba, todos temos momentos em que nos afastamos do nosso caminho, mas também temos o poder de voltar, de lutar pelo que é justo e de restabelecer o equilíbrio, tanto em nossas vidas quanto no mundo ao nosso redor. Paisagens vastas, horizontes infinitos. Nas terras do reino, onde a vida se renova continuamente, as aventuras de Simba, Kiara e dos que vieram antes e depois deles são contadas e recontadas, ensinando as lições que importam. A importância de viver em harmonia com a natureza, o valor da amizade e da família, e a força indomável do amor. Assim, o ciclo se repete, como uma canção antiga que nunca perde sua melodia. O Rei Leão não é apenas um filme, mas um hino à vida, à coragem e à resiliência humana. É um lembrete de que, independentemente das adversidades, a luz sempre encontra um caminho para brilhar através da escuridão. E com isso, nos encorajamos a avançar, a enfrentar nossos próprios scars e a assumir nosso lugar no círculo da vida. Com cada novo nascer do sol, o legado de Simba e sua linhagem se fortalece, inspirando os jovens a sonhar, a lutar
e a acreditar que, no final, a bondade e a justiça prevalecerão. A história do Rei Leão é, em sua essência, uma celebração da vida em todas as suas formas. Uma ode ao poder da natureza, à majestade da realeza e ao indomável espírito de perseverança que reside em cada um de nós. Uma história que ecoa, uma lenda que perdura. À medida que o tempo avança, o legado de Simba e das terras do reino se entrelaça com as histórias de todos aqueles que encontram força em suas lições. A grandiosidade de O Rei Leão não está apenas em suas paisagens majestosas ou em seus personagens inesquecíveis, mas na verdade universal que ele nos revela. Que mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre uma luz que guia, uma estrela que nos mostra o caminho, um novo amanhecer, uma nova esperança. Assim como Simba encontrou sua coragem ao retornar para enfrentar Scar, nós também somos chamados a encarar nossos próprios desafios. Cada obstáculo é uma oportunidade de crescimento, cada queda uma chance de nos levantarmos mais fortes. Como as ondas que batem nas margens, a vida traz consigo constantes mudanças, mas o espírito do Rei Leão nos lembra que no final, o bem triunfa sobre o mal e a justiça prevalece. Um legado, uma história, uma lenda. Quando um jovem filhote, destinado a ser rei, é expulso de seu reino após a morte de seu pai, uma linda e inusitada jornada se inicia. Agora, abandonado e sozinho, este jovem leão terá que sobreviver às adversidades do mundo exterior e encontrar um novo sentido para sua vida. Com a ajuda de novos e divertidos amigos, ele encontra o conforto e a força que precisa para lutar. Já adulto, ele decide retornar ao seu reino para salvar o seu povo de um líder tirano. Grandes desafios e lutas o esperam no seu retorno. Chegou a hora de enfrentar o passado e mostrar a todos a essência que existe no coração de um verdadeiro rei. Embarque nesta linda e emocionante história de superação. Um clássico desenho da Disney, em uma nova versão super realista que vai encantar os seus olhos e o seu coração. Um círculo, um ciclo, uma vida. Em meio às vastas e majestosas savanas da África, um jovem leão de nome Simba nasce destinado a ocupar o trono de seu pai, Mufasa, como o legítimo rei. Mas sob o brilho dourado do sol, uma sombra se esgueira, traiçoeira e cobiçosa. Scar, o irmão mais novo de Mufasa, invejoso e ambicioso, anseia pelo poder, tramando silenciosamente nas sombras para usurpar o trono. A inocência da infância, o peso de uma coroa. Simba, ainda jovem e cheio de sonhos, cresce cercado pelo amor de sua família e pela promessa de um futuro glorioso. Contudo, uma armadilha cruel é armada, e em um fatídico desfiladeiro, a vida de Simba muda para sempre. Mufasa, na tentativa desesperada de salvar seu filho, perde sua vida, deixando o jovem príncipe desolado e consumido pela culpa, exilado, perdido e sem rumo. Scar, com astúcia e crueldade, convence Simba de que ele é o responsável pela morte de seu pai, forçando-o a fugir para longe de seu lar. Vagando pelas terras desconhecidas, Simba encontra um par improvável de amigos, Timão e Pumba, que lhe ensinam a filosofia do Hakuna Matata, uma vida sem preocupações, longe dos problemas de seu passado. A juventude passa, o destino chama. Agora adulto, Simba vive uma existência despreocupada, mas distante do verdadeiro propósito que o aguarda. Entretanto, Nala, sua amiga de infância, o encontra por acaso e revela a verdade sobre o reino que deixou para trás. Sob o governo de Scar, a terra outrora próspera está agora desolada e em ruínas. Coragem, dever, redenção. O chamado ao dever desperta em Simba o espírito do rei que sempre esteve dentro dele. Guiado pelo sábio Rafiki e pelo espírito de seu pai, ele retorna ao seu lar, determinado a enfrentar Scar e reclamar o trono que lhe pertence por direito. Luz, esperança, renovação. Sob o reinado de Simba, as terras antes devastadas florescem novamente, e o ciclo da vida se renova com o nascimento de sua própria filha, Kiara. O vento que antes trouxe consigo o caos e a perda, agora carrega a promessa de um futuro brilhante e de um legado que perdurará através do tempo. Uma nova geração, novos desafios. Embora o reino esteja em paz, o peso da coroa nunca é leve, e Simba, agora um pai protetor e sábio, enfrenta o desafio de preparar Kiara para um dia
assumir seu lugar. Mas, como o ciclo do dia e da noite, o equilíbrio do reino é sempre delicado e as sombras do passado ainda espreitam, testando a força e a união da nova família real. Amor, amizade, coragem. Kiara, como seu pai antes dela, percorre seu próprio caminho, encontrando no amor e na amizade a força para enfrentar os desafios que surgem. Ao lado de Kovu, um jovem leão de um clã rival, ela aprende que a verdadeira liderança não é medida pela força, mas pela capacidade de unir, de perdoar e de criar um mundo onde todos possam viver em harmonia. E assim, o círculo continua, imutável e eterno, guiando o destino dos que o respeitam, trazendo o equilíbrio e a harmonia para aqueles que compreendem seu significado. Simba, o leão que encontrou em si mesmo a coragem para enfrentar seus medos, deixa um legado que vai além do trono, ensinando que, em cada coração, existe um rei ou uma rainha que pode, com amor e sabedoria, transformar o mundo ao seu redor. O Rei Leão não é apenas a história de um leão, mas a história de cada um de nós, das batalhas que travamos, das perdas que sofremos e das vitórias que alcançamos. Um filme que, ao longo dos anos, continua a tocar as almas, nos lembrando de que, independentemente das adversidades, o ciclo da vida segue, sempre se renovando, sempre avançando. Uma lenda viva que nos convida, vez após vez, a embarcar nessa jornada de autodescoberta, coragem e amor. Raízes profundas, ramos em expansão. O legado de Simba, passado de geração em geração, não é apenas o de um rei, mas o de uma lição eterna sobre a força do amor, da unidade e da coragem. A história do Rei Leão se entrelaça com as vidas daqueles que a assistem, refletindo as lutas e triunfos que todos enfrentamos. Um eco, uma memória, um ensinamento. Cada vez que o sol nasce sobre as terras do reino, ele nos lembra que, como Simba, todos temos a capacidade de nos levantar após a queda, de enfrentar nossos medos mais profundos e de crescer a partir das dificuldades. As lições de Mufasa continuam a ressoar não apenas para Simba, mas para cada coração que escuta a sabedoria do ciclo da vida. Tempo, mudança, eternidade. O ciclo da vida é constante, trazendo consigo novas aventuras, novos desafios e novas oportunidades de crescimento. Kiara, como Simba antes dela, aprende que a verdadeira liderança não reside na força física, mas na sabedoria de entender e respeitar o equilíbrio delicado que governa todas as coisas. E assim, cada geração aprende e ensina, passando adiante os valores que garantem a harmonia entre todos os seres. Sob o céu estrelado, onde os grandes reis do passado vigiam, a história do Rei Leão continua a inspirar, a tocar corações e a lembrar a todos nós da importância de nosso lugar no ciclo da vida. Como as estrelas que brilham eternamente, a lenda de Simba e de seu reino ilumina o caminho para aqueles que buscam a verdade, a justiça e a paz. Uma história sem fim, um legado imortal. O Rei Leão é mais do que um filme. É uma jornada emocional que nos ensina sobre a importância da família, da amizade e da responsabilidade que todos temos para com o mundo ao nosso redor. Cada frame, cada música, cada palavra é uma peça de um mosaico maior, um tributo ao poder da narrativa e à beleza da vida em todas as suas formas. Passado, presente, futuro. O conto de Simba, marcado por desafios e triunfos, é um reflexo das jornadas que cada um de nós empreende na busca por nosso propósito. À medida que as gerações mudam e crescem, a essência dessa história permanece, um farol constante que guia aqueles que se perdem na escuridão, oferecendo esperança e clareza, uma chama que nunca se apaga, uma memória que jamais se desvanece. A história do Rei Leão vive não apenas nas palavras e nas imagens, mas no coração de cada pessoa que a experimenta. Ela nos ensina que a verdadeira força não vem da ausência de medo, mas da capacidade de enfrentá-lo. Nos momentos de dúvida, o eco da sabedoria de Mufasa, lembre-se de quem você é, ressoa, nos lembrando que somos todos parte de algo maior, conectados pelo ciclo eterno da vida. Os ventos da mudança sopram, trazendo consigo novas eras, novos desafios, mas o espírito do Rei Leão permanece. Como Simba, todos temos momentos em que nos afastamos do nosso caminho, mas também temos o poder de voltar, de lutar pelo que é justo e de restabelecer o equilíbrio,
tanto em nossas vidas quanto no mundo ao nosso redor. Paisagens vastas, horizontes infinitos. Nas terras do reino, onde a vida se renova continuamente, as aventuras de Simba, Kiara e dos que vieram antes e depois deles são contadas e recontadas, ensinando as lições que importam, a importância de viver em harmonia com a natureza, o valor da amizade e da família, e a força indomável do amor. Assim, o ciclo se repete, como uma canção antiga que nunca perde sua melodia. O Rei Leão não é apenas um filme, mas um hino à vida, à coragem e à resiliência humana. É um lembrete de que, independentemente das adversidades, a luz sempre encontra um caminho para brilhar através da escuridão. E com isso, nos encorajamos a avançar, a enfrentar nossos próprios scars e a assumir nosso lugar no círculo da vida. Com cada novo nascer do sol, o legado de Simba e sua linhagem se fortalece, inspirando os jovens a sonhar, a lutar e a acreditar que, no final, a bondade e a justiça prevalecerão. A história do Rei Leão é, em sua essência, uma celebração da vida em todas as suas formas. Uma ode ao poder da natureza, à majestade da realeza e ao indomável espírito de perseverança que reside em cada um de nós. Uma história que ecoa, uma lenda que perdura. À medida que o tempo avança, o legado de Simba e das terras do reino se entrelaça com as histórias de todos aqueles que encontram força em suas lições. A grandiosidade de O Rei Leão não está apenas em suas paisagens majestosas ou em seus personagens inesquecíveis, mas na verdade universal que ele nos revela. Que mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre uma luz que guia, uma estrela que nos mostra o caminho, um novo amanhecer, uma nova esperança. Assim como Simba encontrou sua coragem ao retornar para enfrentar Scar, nós também somos chamados a encarar nossos próprios desafios. Cada obstáculo é uma oportunidade de crescimento, cada queda uma chance de nos levantarmos mais fortes. Como as ondas que batem nas margens, a vida traz consigo constantes mudanças, mas o espírito do Rei Leão nos lembra que no final, o bem triunfa sobre o mal e a justiça prevalece. Um legado, uma história, uma lenda. Quando um jovem filhote, destinado a ser rei, é expulso de seu reino após a morte de seu pai, uma linda e inusitada jornada se inicia. Agora, abandonado e sozinho, este jovem leão terá que sobreviver às adversidades do mundo exterior e encontrar um novo sentido para sua vida. Com a ajuda de novos e divertidos amigos, ele encontra o conforto e a força que precisa para lutar. Já adulto, ele decide retornar ao seu reino para salvar o seu povo de um líder tirano. Grandes desafios e lutas o esperam no seu retorno. Chegou a hora de enfrentar o passado e mostrar a todos a essência que existe no coração de um verdadeiro rei. Embarque nesta linda e emocionante história de superação. Um clássico desenho da Disney em uma nova versão super realista que vai encantar os seus olhos e o seu coração. Um círculo, um ciclo, uma vida. Em meio às vastas e majestosas savanas da África, um jovem leão de nome Simba nasce destinado a ocupar o trono de seu pai, Mufasa, como o legítimo rei. Mas sob o brilho dourado do sol, uma sombra se esgueira, traiçoeira e cobiçosa. Scar, o irmão mais novo de Mufasa, invejoso e ambicioso, anseia pelo poder, tramando silenciosamente nas sombras para usurpar o trono. A inocência da infância, o peso de uma coroa. Simba, ainda jovem e cheio de sonhos, cresce cercado pelo amor de sua família e pela promessa de um futuro glorioso. Contudo, uma armadilha cruel é armada, e em um fatídico desfiladeiro, a vida de Simba muda para sempre. Mufasa, na tentativa desesperada de salvar seu filho, perde sua vida, deixando o jovem príncipe desolado e consumido pela culpa, exilado, perdido e sem rumo. Scar, com astúcia e crueldade, convence Simba de que ele é o responsável pela morte de seu pai, forçando-o a fugir para longe de seu lar. Vagando pelas terras desconhecidas, Simba encontra um par improvável de amigos, Timão e Pumba, que lhe ensinam a filosofia do Hakuna Matata, uma vida sem preocupações, longe dos problemas de seu passado. A juventude passa, o destino chama. Agora adulto, Simba vive uma existência despreocupada, mas distante do verdadeiro propósito que o aguarda. Entretanto, Nala, sua amiga de infância, o encontra por acaso
e revela a verdade sobre o reino que deixou para trás. Sob o governo de Scar, a terra outrora próspera está agora desolada e em ruínas. Coragem, dever, redenção. O chamado ao dever desperta em Simba o espírito do rei que sempre esteve dentro dele. Guiado pelo sábio Rafiki e pelo espírito de seu pai, ele retorna ao seu lar, determinado a enfrentar Scar e reclamar o trono que lhe pertence por direito. Luz, esperança, renovação. Sob o reinado de Simba, as terras antes devastadas florescem novamente, e o ciclo da vida se renova com o nascimento de sua própria filha, Kiara. O vento que antes trouxe consigo o caos e a perda, agora carrega a promessa de um futuro brilhante e de um legado que perdurará através do tempo. Uma nova geração, novos desafios. Embora o reino esteja em paz, o peso da coroa nunca é leve, e Simba, agora um pai protetor e sábio, enfrenta o desafio de preparar Kiara para um dia assumir seu lugar. Mas, como o ciclo do dia e da noite, o equilíbrio do reino é sempre delicado e as sombras do passado ainda espreitam, testando a força e a união da nova família real. Amor, amizade, coragem. Kiara, como seu pai antes dela, percorre seu próprio caminho, encontrando no amor e na amizade a força para enfrentar os desafios que surgem. Ao lado de Kovu, um jovem leão de um clã rival, ela aprende que a verdadeira liderança não é medida pela força, mas pela capacidade de unir, de perdoar e de criar um mundo onde todos possam viver em harmonia. E assim, o círculo continua, imutável e eterno, guiando o destino dos que o respeitam, trazendo o equilíbrio e a harmonia para aqueles que compreendem seu significado. Simba, o leão que encontrou em si mesmo a coragem para enfrentar seus medos, deixa um legado que vai além do trono, ensinando que, em cada coração, existe um rei ou uma rainha que pode, com amor e sabedoria, transformar o mundo ao seu redor. O Rei Leão não é apenas a história de um leão, mas a história de cada um de nós, das batalhas que travamos, das perdas que sofremos e das vitórias que alcançamos. Um filme que, ao longo dos anos, continua a tocar as almas, nos lembrando de que, independentemente das adversidades, o ciclo da vida segue, sempre se renovando, sempre avançando. Uma lenda viva que nos convida, vez após vez, a embarcar nessa jornada de autodescoberta, coragem e amor. Raízes profundas, ramos em expansão. O legado de Simba, passado de geração em geração, não é apenas o de um rei, mas o de uma lição eterna sobre a força do amor, da unidade e da coragem. A história do Rei Leão se entrelaça com as vidas daqueles que a assistem, refletindo as lutas e triunfos que todos enfrentamos. Um eco, uma memória, um ensinamento. Cada vez que o sol nasce sobre as terras do reino, ele nos lembra que, como Simba, todos temos a capacidade de nos levantar após a queda, de enfrentar nossos medos mais profundos e de crescer a partir das dificuldades. As lições de Mufasa continuam a ressoar não apenas para Simba, mas para cada coração que escuta a sabedoria do ciclo da vida. Tempo, mudança, eternidade. O ciclo da vida é constante, trazendo consigo novas aventuras, novos desafios e novas oportunidades de crescimento. Kiara, como Simba antes dela, aprende que a verdadeira liderança não reside na força física, mas na sabedoria de entender e respeitar o equilíbrio delicado que governa todas as coisas. E assim, cada geração aprende e ensina, passando adiante os valores que garantem a harmonia entre todos os seres. Sob o céu estrelado, onde os grandes reis do passado vigiam, a história do Rei Leão continua a inspirar, a tocar corações e a lembrar a todos nós da importância de nosso lugar no ciclo da vida. Como as estrelas que brilham eternamente, a lenda de Simba e de seu reino ilumina o caminho para aqueles que buscam a verdade, a justiça e a paz. Uma história sem fim, um legado imortal. O Rei Leão é mais do que um filme. É uma jornada emocional que nos ensina sobre a importância da família, da amizade e da responsabilidade que todos temos para com o mundo ao nosso redor. Cada frame, cada música, cada palavra é uma peça de um mosaico maior, um tributo ao poder da narrativa e à beleza da vida em todas as suas formas. Passado, presente, futuro. O conto de Simba, marcado por desafios e triunfos,
É um reflexo das jornadas que cada um de nós empreende na busca por nosso propósito. À medida que as gerações mudam e crescem, a essência dessa história permanece, um farol constante que guia aqueles que se perdem na escuridão, oferecendo esperança e clareza, uma chama que nunca se apaga, uma memória que jamais se desvanece. A história do Rei Leão vive não apenas nas palavras e nas imagens, mas no coração de cada pessoa que a experimenta. Ela nos ensina que a verdadeira força não vem da ausência de medo, mas da capacidade de enfrentá-lo. Nos momentos de dúvida, o eco da sabedoria de Mufasa, lembre-se de quem você é, ressoa, nos lembrando que somos todos parte de algo maior, conectados pelo ciclo eterno da vida. Os ventos da mudança sopram, trazendo consigo novas eras, novos desafios, mas o espírito do Rei Leão permanece. Como Simba, todos temos momentos em que nos afastamos do nosso caminho, mas também temos o poder de voltar, de lutar pelo que é justo e de restabelecer o equilíbrio, tanto em nossas vidas quanto no mundo ao nosso redor. Paisagens vastas, horizontes infinitos. Nas terras do reino, onde a vida se renova continuamente, as aventuras de Simba, Kiara e dos que vieram antes e depois deles são contadas e recontadas, ensinando as lições que importam, a importância de viver em harmonia com a natureza, o valor da amizade e da família, e a força indomável do amor. Assim, o ciclo se repete, como uma canção antiga que nunca perde sua melodia. O Rei Leão não é apenas um filme, mas um hino à vida, à coragem e à resiliência humana. É um lembrete de que, independentemente das adversidades, a luz sempre encontra um caminho para brilhar através da escuridão. E com isso, nos encorajamos a avançar, a enfrentar nossos próprios scars e a assumir nosso lugar no círculo da vida. Com cada novo nascer do sol, o legado de Simba e sua linhagem se fortalece, inspirando os jovens a sonhar, a lutar e a acreditar que, no final, a bondade e a justiça prevalecerão. A história do Rei Leão é, em sua essência, uma celebração da vida em todas as suas formas. Uma ode ao poder da natureza, à majestade da realeza e ao indomável espírito de perseverança que reside em cada um de nós. Uma história que ecoa, uma lenda que perdura. À medida que o tempo avança, o legado de Simba e das terras do reino se entrelaça com as histórias de todos aqueles que encontram força em suas lições. A grandiosidade de O Rei Leão não está apenas em suas paisagens majestosas ou em seus personagens inesquecíveis, mas na verdade universal que ele nos revela. Que mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre uma luz que guia, uma estrela que nos mostra o caminho, um novo amanhecer, uma nova esperança. Assim como Simba encontrou sua coragem ao retornar para enfrentar Scar, nós também somos chamados a encarar nossos próprios desafios. Cada obstáculo é uma oportunidade de crescimento, cada queda uma chance de nos levantarmos mais fortes. Como as ondas que batem nas margens, a vida traz consigo constantes mudanças, mas o espírito do Rei Leão nos lembra que no final, o bem triunfa sobre o mal e a justiça prevalece. Um legado, uma história, uma lenda. Quando um jovem filhote, destinado a ser rei, é expulso de seu reino após a morte de seu pai, uma linda e inusitada jornada se inicia. Agora, abandonado e sozinho, este jovem leão terá que sobreviver às adversidades do mundo exterior e encontrar um novo sentido para sua vida. Com a ajuda de novos e divertidos amigos, ele encontra o conforto e a força que precisa para lutar. Já adulto, ele decide retornar ao seu reino para salvar o seu povo de um líder tirano. Grandes desafios e lutas o esperam no seu retorno. Chegou a hora de enfrentar o passado e mostrar a todos a essência que existe no coração de um verdadeiro rei. Embarque nesta linda e emocionante história de superação. Um clássico desenho da Disney em uma nova versão super realista que vai encantar os seus olhos e o seu coração. Um círculo, um ciclo, uma vida. Em meio às vastas e majestosas savanas da África, um jovem leão de nome Simba nasce destinado a ocupar o trono de seu pai, Mufasa, como o legítimo rei. Mas sob o brilho dourado do sol, uma sombra se esgueira, traiçoeira e cobiçosa. Scar, o irmão mais novo de Mufasa, invejoso e ambicioso, anseia pelo poder, tramando silenciosamente nas sombras para usurpar o trono. A inocência da infância,
o peso de uma coroa. Simba, ainda jovem e cheio de sonhos, cresce cercado pelo amor de sua família e pela promessa de um futuro glorioso. Contudo, uma armadilha cruel é armada, e em um fatídico desfiladeiro, a vida de Simba muda para sempre. Mufasa, na tentativa desesperada de salvar seu filho, perde sua vida, deixando o jovem príncipe desolado e consumido pela culpa, exilado, perdido e sem rumo. Scar, com astúcia e crueldade, convence Simba de que ele é o responsável pela morte de seu pai, forçando-o a fugir para longe de seu lar. Vagando pelas terras desconhecidas, Simba encontra um par improvável de amigos, Timão e Pumba, que lhe ensinam a filosofia do Hakuna Matata, uma vida sem preocupações, longe dos problemas de seu passado. A juventude passa, o destino chama. Agora adulto, Simba vive uma existência despreocupada, mas distante do verdadeiro propósito que o aguarda. Entretanto, Nala, sua amiga de infância, o encontra por acaso e revela a verdade sobre o reino que deixou para trás. Sob o governo de Scar, a terra outrora próspera está agora desolada e em ruínas. Coragem, dever, redenção. O chamado ao dever desperta em Simba o espírito do rei que sempre esteve dentro dele. Guiado pelo sábio Rafiki e pelo espírito de seu pai, ele retorna ao seu lar, determinado a enfrentar Scar e reclamar o trono que lhe pertence por direito. Luz, esperança, renovação. Sob o reinado de Simba, as terras antes devastadas florescem novamente, e o ciclo da vida se renova com o nascimento de sua própria filha, Kiara. O vento que antes trouxe consigo o caos e a perda, agora carrega a promessa de um futuro brilhante e de um legado que perdurará através do tempo. Uma nova geração, novos desafios. Embora o reino esteja em paz, o peso da coroa nunca é leve, e Simba, agora um pai protetor e sábio, enfrenta o desafio de preparar Kiara para um dia assumir seu lugar. Mas, como o ciclo do dia e da noite, o equilíbrio do reino é sempre delicado e as sombras do passado ainda espreitam, testando a força e a união da nova família real. Amor, amizade, coragem. Kiara, como seu pai antes dela, percorre seu próprio caminho, encontrando no amor e na amizade a força para enfrentar os desafios que surgem. Ao lado de Kovu, um jovem leão de um clã rival, ela aprende que a verdadeira liderança não é medida pela força, mas pela capacidade de unir, de perdoar e de criar um mundo onde todos possam viver em harmonia. E assim, o círculo continua, imutável e eterno, guiando o destino dos que o respeitam, trazendo o equilíbrio e a harmonia para aqueles que compreendem seu significado. Simba, o leão que encontrou em si mesmo a coragem para enfrentar seus medos, deixa um legado que vai além do trono, ensinando que, em cada coração, existe um rei ou uma rainha que pode, com amor e sabedoria, transformar o mundo ao seu redor. O Rei Leão não é apenas a história de um leão, mas a história de cada um de nós, das batalhas que travamos, das perdas que sofremos e das vitórias que alcançamos. Um filme que, ao longo dos anos, continua a tocar as almas, nos lembrando de que, independentemente das adversidades, o ciclo da vida segue, sempre se renovando, sempre avançando. Uma lenda viva que nos convida, vez após vez, a embarcar nessa jornada de autodescoberta, coragem e amor. Raízes profundas, ramos em expansão. O legado de Simba, passado de geração em geração, não é apenas o de um rei, mas o de uma lição eterna sobre a força do amor, da unidade e da coragem. A história do Rei Leão se entrelaça com as vidas daqueles que a assistem, refletindo as lutas e triunfos que todos enfrentamos. Um eco, uma memória, um ensinamento. Cada vez que o sol nasce sobre as terras do reino, ele nos lembra que, como Simba, todos temos a capacidade de nos levantar após a queda, de enfrentar nossos medos mais profundos e de crescer a partir das dificuldades. As lições de Mufasa continuam a ressoar não apenas para Simba, mas para cada coração que escuta a sabedoria do ciclo da vida. Tempo, mudança, eternidade. O ciclo da vida é constante, trazendo consigo novas aventuras, novos desafios e novas oportunidades de crescimento. Kiara, como Simba antes dela, aprende que a verdadeira liderança não reside na força física, mas na sabedoria de entender e respeitar o equilíbrio delicado que governa todas as coisas. E assim,
cada geração aprende e ensina, passando adiante os valores que garantem a harmonia entre todos os seres. Sob o céu estrelado, onde os grandes reis do passado vigiam, a história do Rei Leão continua a inspirar, a tocar corações e a lembrar a todos nós da importância de nosso lugar no ciclo da vida. Como as estrelas que brilham eternamente, a lenda de Simba e de seu reino ilumina o caminho para aqueles que buscam a verdade, a justiça e a paz. Uma história sem fim, um legado imortal. O Rei Leão é mais do que um filme. É uma jornada emocional que nos ensina sobre a importância da família, da amizade e da responsabilidade que todos temos para com o mundo ao nosso redor. Cada frame, cada música, cada palavra é uma peça de um mosaico maior, um tributo ao poder da narrativa e à beleza da vida em todas as suas formas. Passado, presente, futuro. O conto de Simba, marcado por desafios e triunfos, é um reflexo das jornadas que cada um de nós empreende na busca por nosso propósito. À medida que as gerações mudam e crescem, a essência dessa história permanece, um farol constante que guia aqueles que se perdem na escuridão, oferecendo esperança e clareza, uma chama que nunca se apaga, uma memória que jamais se desvanece. A história do Rei Leão vive não apenas nas palavras e nas imagens, mas no coração de cada pessoa que a experimenta. Ela nos ensina que a verdadeira força não vem da ausência de medo, mas da capacidade de enfrentá-lo. Nos momentos de dúvida, o eco da sabedoria de Mufasa, lembre-se de quem você é, ressoa, nos lembrando que somos todos parte de algo maior, conectados pelo ciclo eterno da vida. Os ventos da mudança sopram, trazendo consigo novas eras, novos desafios, mas o espírito do Rei Leão permanece. Como Simba, todos temos momentos em que nos afastamos do nosso caminho, mas também temos o poder de voltar, de lutar pelo que é justo e de restabelecer o equilíbrio, tanto em nossas vidas quanto no mundo ao nosso redor. Paisagens vastas, horizontes infinitos. Nas terras do reino, onde a vida se renova continuamente, as aventuras de Simba, Kiara e dos que vieram antes e depois deles são contadas e recontadas, ensinando as lições que importam. A importância de viver em harmonia com a natureza, o valor da amizade e da família, e a força indomável do amor. Assim, o ciclo se repete, como uma canção antiga que nunca perde sua melodia. O Rei Leão não é apenas um filme, mas um hino à vida, à coragem e à resiliência humana. É um lembrete de que, independentemente das adversidades, a luz sempre encontra um caminho para brilhar através da escuridão. E com isso, nos encorajamos a avançar, a enfrentar nossos próprios scars e a assumir nosso lugar no círculo da vida. Com cada novo nascer do sol, o legado de Simba e sua linhagem se fortalece, inspirando os jovens a sonhar, a lutar e a acreditar que, no final, a bondade e a justiça prevalecerão. A história do Rei Leão é, em sua essência, uma celebração da vida em todas as suas formas. Uma ode ao poder da natureza, à majestade da realeza e ao indomável espírito de perseverança que reside em cada um de nós. Uma história que ecoa, uma lenda que perdura. À medida que o tempo avança, o legado de Simba e das terras do reino se entrelaça com as histórias de todos aqueles que encontram força em suas lições. A grandiosidade de O Rei Leão não está apenas em suas paisagens majestosas ou em seus personagens inesquecíveis, mas na verdade universal que ele nos revela. Que mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre uma luz que guia, uma estrela que nos mostra o caminho, um novo amanhecer, uma nova esperança. Assim como Simba encontrou sua coragem ao retornar para enfrentar Scar, nós também somos chamados a encarar nossos próprios desafios. Cada obstáculo é uma oportunidade de crescimento, cada queda uma chance de nos levantarmos mais fortes. Como as ondas que batem nas margens, a vida traz consigo constantes mudanças, mas o espírito do Rei Leão nos lembra que no final, o bem triunfa sobre o mal e a justiça prevalece. Um legado, uma história, uma lenda. Quando um jovem filhote, destinado a ser rei, é expulso de seu reino após a morte de seu pai, uma linda e inusitada jornada se inicia. Agora, abandonado e sozinho, este jovem leão terá que sobreviver às adversidades do mundo exterior e encontrar um novo sentido para sua vida. Com a ajuda de novos e divertidos amigos, ele encontra o conforto e a força que precisa para lutar. Já adulto,
ele decide retornar ao seu reino para salvar o seu povo de um líder tirano. Grandes desafios e lutas o esperam no seu retorno. Chegou a hora de enfrentar o passado e mostrar a todos a essência que existe no coração de um verdadeiro rei. Embarque nesta linda e emocionante história de superação. Um clássico desenho da Disney, em uma nova versão super realista que vai encantar os seus olhos e o seu coração. Um círculo, um ciclo, uma vida. Em meio às vastas e majestosas savanas da África, um jovem leão de nome Simba nasce destinado a ocupar o trono de seu pai, Mufasa, como o legítimo rei. Mas sob o brilho dourado do sol, uma sombra se esgueira, traiçoeira e cobiçosa. Scar, o irmão mais novo de Mufasa, invejoso e ambicioso, anseia pelo poder, tramando silenciosamente nas sombras para usurpar o trono. A inocência da infância, o peso de uma coroa. Simba, ainda jovem e cheio de sonhos, cresce cercado pelo amor de sua família e pela promessa de um futuro glorioso. Contudo, uma armadilha cruel é armada, e em um fatídico desfiladeiro, a vida de Simba muda para sempre. Mufasa, na tentativa desesperada de salvar seu filho, perde sua vida, deixando o jovem príncipe desolado e consumido pela culpa, exilado, perdido e sem rumo. Scar, com astúcia e crueldade, convence Simba de que ele é o responsável pela morte de seu pai, forçando-o a fugir para longe de seu lar. Vagando pelas terras desconhecidas, Simba encontra um par improvável de amigos, Timão e Pumba, que lhe ensinam a filosofia do Hakuna Matata, uma vida sem preocupações, longe dos problemas de seu passado. A juventude passa, o destino chama. Agora adulto, Simba vive uma existência despreocupada, mas distante do verdadeiro propósito que o aguarda. Entretanto, Nala, sua amiga de infância, o encontra por acaso e revela a verdade sobre o reino que deixou para trás. Sob o governo de Scar, a terra outrora próspera está agora desolada e em ruínas. Coragem, dever, redenção. O chamado ao dever desperta em Simba o espírito do rei que sempre esteve dentro dele. Guiado pelo sábio Rafiki e pelo espírito de seu pai, ele retorna ao seu lar, determinado a enfrentar Scar e reclamar o trono que lhe pertence por direito. Luz, esperança, renovação. Sob o reinado de Simba, as terras antes devastadas florescem novamente, e o ciclo da vida se renova com o nascimento de sua própria filha, Kiara. O vento que antes trouxe consigo o caos e a perda, agora carrega a promessa de um futuro brilhante e de um legado que perdurará através do tempo. Uma nova geração, novos desafios. Embora o reino esteja em paz, o peso da coroa nunca é leve, e Simba, agora um pai protetor e sábio, enfrenta o desafio de preparar Kiara para um dia assumir seu lugar. Mas, como o ciclo do dia e da noite, o equilíbrio do reino é sempre delicado e as sombras do passado ainda espreitam, testando a força e a união da nova família real. Amor, amizade, coragem. Kiara, como seu pai antes dela, percorre seu próprio caminho, encontrando no amor e na amizade a força para enfrentar os desafios que surgem. Ao lado de Kovu, um jovem leão de um clã rival, ela aprende que a verdadeira liderança não é medida pela força, mas pela capacidade de unir, de perdoar e de criar um mundo onde todos possam viver em harmonia. E assim, o círculo continua, imutável e eterno, guiando o destino dos que o respeitam, trazendo o equilíbrio e a harmonia para aqueles que compreendem seu significado. Simba, o leão que encontrou em si mesmo a coragem para enfrentar seus medos, deixa um legado que vai além do trono, ensinando que, em cada coração, existe um rei ou uma rainha que pode, com amor e sabedoria, transformar o mundo ao seu redor. O Rei Leão não é apenas a história de um leão, mas a história de cada um de nós, das batalhas que travamos, das perdas que sofremos e das vitórias que alcançamos. Um filme que, ao longo dos anos, continua a tocar as almas, nos lembrando de que, independentemente das adversidades, o ciclo da vida segue, sempre se renovando, sempre avançando. Uma lenda viva que nos convida, vez após vez, a embarcar nessa jornada de autodescoberta, coragem e amor. Raízes profundas, ramos em expansão. O legado de Simba, passado de geração em geração, não é apenas o de um rei, mas o de uma lição eterna sobre a força do amor, da unidade
e da coragem. A história do Rei Leão se entrelaça com as vidas daqueles que a assistem, refletindo as lutas e triunfos que todos enfrentamos. Um eco, uma memória, um ensinamento. Cada vez que o sol nasce sobre as terras do reino, ele nos lembra que, como Simba, todos temos a capacidade de nos levantar após a queda, de enfrentar nossos medos mais profundos e de crescer a partir das dificuldades. As lições de Mufasa continuam a ressoar não apenas para Simba, mas para cada coração que escuta a sabedoria do ciclo da vida. Tempo, mudança, eternidade. O ciclo da vida é constante, trazendo consigo novas aventuras, novos desafios e novas oportunidades de crescimento. Kiara, como Simba antes dela, aprende que a verdadeira liderança não reside na força física, mas na sabedoria de entender e respeitar o equilíbrio delicado que governa todas as coisas. E assim, cada geração aprende e ensina, passando adiante os valores que garantem a harmonia entre todos os seres. Sob o céu estrelado, onde os grandes reis do passado vigiam, a história do Rei Leão continua a inspirar, a tocar corações e a lembrar a todos nós da importância de nosso lugar no ciclo da vida. Como as estrelas que brilham eternamente, a lenda de Simba e de seu reino ilumina o caminho para aqueles que buscam a verdade, a justiça e a paz. Uma história sem fim, um legado imortal. O Rei Leão é mais do que um filme. É uma jornada emocional que nos ensina sobre a importância da família, da amizade e da responsabilidade que todos temos para com o mundo ao nosso redor. Cada frame, cada música, cada palavra é uma peça de um mosaico maior, um tributo ao poder da narrativa e à beleza da vida em todas as suas formas. Passado, presente, futuro. O conto de Simba, marcado por desafios e triunfos, é um reflexo das jornadas que cada um de nós empreende na busca por nosso propósito. À medida que as gerações mudam e crescem, a essência dessa história permanece, um farol constante que guia aqueles que se perdem na escuridão, oferecendo esperança e clareza, uma chama que nunca se apaga, uma memória que jamais se desvanece. A história do Rei Leão vive não apenas nas palavras e nas imagens, mas no coração de cada pessoa que a experimenta. Ela nos ensina que a verdadeira força não vem da ausência de medo, mas da capacidade de enfrentá-lo. Nos momentos de dúvida, o eco da sabedoria de Mufasa, lembre-se de quem você é, ressoa, nos lembrando que somos todos parte de algo maior, conectados pelo ciclo eterno da vida. Os ventos da mudança sopram, trazendo consigo novas eras, novos desafios, mas o espírito do Rei Leão permanece. Como Simba, todos temos momentos em que nos afastamos do nosso caminho, mas também temos o poder de voltar, de lutar pelo que é justo e de restabelecer o equilíbrio, tanto em nossas vidas quanto no mundo ao nosso redor. Paisagens vastas, horizontes infinitos. Nas terras do reino, onde a vida se renova continuamente, as aventuras de Simba, Kiara e dos que vieram antes e depois deles são contadas e recontadas, ensinando as lições que importam, a importância de viver em harmonia com a natureza, o valor da amizade e da família, e a força indomável do amor. Assim, o ciclo se repete, como uma canção antiga que nunca perde sua melodia. O Rei Leão não é apenas um filme, mas um hino à vida, à coragem e à resiliência humana. É um lembrete de que, independentemente das adversidades, a luz sempre encontra um caminho para brilhar através da escuridão. E com isso, nos encorajamos a avançar, a enfrentar nossos próprios scars e a assumir nosso lugar no círculo da vida. Com cada novo nascer do sol, o legado de Simba e sua linhagem se fortalece, inspirando os jovens a sonhar, a lutar e a acreditar que, no final, a bondade e a justiça prevalecerão. A história do Rei Leão é, em sua essência, uma celebração da vida em todas as suas formas. Uma ode ao poder da natureza, à majestade da realeza e ao indomável espírito de perseverança que reside em cada um de nós. Uma história que ecoa, uma lenda que perdura. À medida que o tempo avança, o legado de Simba e das terras do reino se entrelaça com as histórias de todos aqueles que encontram força em suas lições. A grandiosidade de O Rei Leão não está apenas em suas paisagens majestosas ou em seus personagens inesquecíveis, mas na verdade universal que ele nos revela. Que mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre uma luz que guia, uma estrela que nos mostra o caminho, um novo amanhecer,
uma nova esperança. Assim como Simba encontrou sua coragem ao retornar para enfrentar Scar, nós também somos chamados a encarar nossos próprios desafios. Cada obstáculo é uma oportunidade de crescimento. Cada queda uma chance de nos levantarmos mais fortes. Como as ondas que batem nas margens, a vida traz consigo constantes mudanças. Mas o espírito do Rei Leão nos lembra que no final, o bem triunfa sobre o mal e a justiça prevalece. Um legado, uma história, uma lenda. Quando um jovem filhote, destinado a ser rei, é expulso de seu reino após a morte de seu pai, uma linda e inusitada jornada se inicia. Agora, abandonado e sozinho, este jovem leão terá que sobreviver às adversidades do mundo exterior e encontrar um novo sentido para sua vida. Com a ajuda de novos e divertidos amigos, ele encontra o conforto e a força que precisa para lutar. Já adulto, ele decide retornar ao seu reino para salvar o seu povo de um líder tirano. Grandes desafios e lutas o esperam no seu retorno. Chegou a hora de enfrentar o passado e mostrar a todos a essência que existe no coração de um verdadeiro rei. Embarque nesta linda e emocionante história de superação. Um clássico desenho da Disney, em uma nova versão super realista que vai encantar os seus olhos e o seu coração. Um círculo, um ciclo, uma vida. Em meio às vastas e majestosas savanas da África, um jovem leão de nome Simba nasce destinado a ocupar o trono de seu pai, Mufasa, como o legítimo rei. Mas sob o brilho dourado do sol, uma sombra se esgueira, traiçoeira e cobiçosa. Scar, o irmão mais novo de Mufasa, invejoso e ambicioso, anseia pelo poder, tramando silenciosamente nas sombras para usurpar o trono. A inocência da infância, o peso de uma coroa. Simba, ainda jovem e cheio de sonhos, cresce cercado pelo amor de sua família e pela promessa de um futuro glorioso. Contudo, uma armadilha cruel é armada, e em um fatídico desfiladeiro, a vida de Simba muda para sempre. Mufasa, na tentativa desesperada de salvar seu filho, perde sua vida, deixando o jovem príncipe desolado e consumido pela culpa, exilado, perdido e sem rumo. Scar, com astúcia e crueldade, convence Simba de que ele é o responsável pela morte de seu pai, forçando-o a fugir para longe de seu lar. Vagando pelas terras desconhecidas, Simba encontra um par improvável de amigos, Timão e Pumba, que lhe ensinam a filosofia do Hakuna Matata, uma vida sem preocupações, longe dos problemas de seu passado. A juventude passa, o destino chama. Agora adulto, Simba vive uma existência despreocupada, mas distante do verdadeiro propósito que o aguarda. Entretanto, Nala, sua amiga de infância, o encontra por acaso e revela a verdade sobre o reino que deixou para trás. Sob o governo de Scar, a terra outrora próspera está agora desolada e em ruínas. Coragem, dever, redenção. O chamado ao dever desperta em Simba o espírito do rei que sempre esteve dentro dele. Guiado pelo sábio Rafiki e pelo espírito de seu pai, ele retorna ao seu lar, determinado a enfrentar Scar e reclamar o trono que lhe pertence por direito. Luz, esperança, renovação. Sob o reinado de Simba, as terras antes devastadas florescem novamente, e o ciclo da vida se renova com o nascimento de sua própria filha, Kiara. O vento que antes trouxe consigo o caos e a perda, agora carrega a promessa de um futuro brilhante e de um legado que perdurará através do tempo. Uma nova geração, novos desafios. Embora o reino esteja em paz, o peso da coroa nunca é leve, e Simba, agora um pai protetor e sábio, enfrenta o desafio de preparar Kiara para um dia assumir seu lugar. Mas, como o ciclo do dia e da noite, o equilíbrio do reino é sempre delicado e as sombras do passado ainda espreitam, testando a força e a união da nova família real. Amor, amizade, coragem. Kiara, como seu pai antes dela, percorre seu próprio caminho, encontrando no amor e na amizade a força para enfrentar os desafios que surgem. Ao lado de Kovu, um jovem leão de um clã rival, ela aprende que a verdadeira liderança não é medida pela força, mas pela capacidade de unir, de perdoar e de criar um mundo onde todos possam viver em harmonia. E assim, o círculo continua, imutável e eterno, guiando o destino dos que o respeitam, trazendo o equilíbrio e a harmonia para aqueles que compreendem seu significado. Simba,
O leão que encontrou em si mesmo a coragem para enfrentar seus medos, deixa um legado que vai além do trono, ensinando que, em cada coração, existe um rei ou uma rainha que pode, com amor e sabedoria, transformar o mundo ao seu redor. O Rei Leão não é apenas a história de um leão, mas a história de cada um de nós, das batalhas que travamos, das perdas que sofremos e das vitórias que alcançamos. Um filme que, ao longo dos anos, continua a tocar as almas, nos lembrando de que, independentemente das adversidades, o ciclo da vida segue, sempre se renovando, sempre avançando. Uma lenda viva que nos convida, vez após vez, a embarcar nessa jornada de autodescoberta, coragem e amor. Raízes profundas, ramos em expansão. O legado de Simba, passado de geração em geração, não é apenas o de um rei, mas o de uma lição eterna sobre a força do amor, da unidade e da coragem. A história do Rei Leão se entrelaça com as vidas daqueles que a assistem, refletindo as lutas e triunfos que todos enfrentamos. Um eco, uma memória, um ensinamento. Cada vez que o sol nasce sobre as terras do reino, ele nos lembra que, como Simba, todos temos a capacidade de nos levantar após a queda, de enfrentar nossos medos mais profundos e de crescer a partir das dificuldades. As lições de Mufasa continuam a ressoar não apenas para Simba, mas para cada coração que escuta a sabedoria do ciclo da vida. Tempo, mudança, eternidade. O ciclo da vida é constante, trazendo consigo novas aventuras, novos desafios e novas oportunidades de crescimento. Kiara, como Simba antes dela, aprende que a verdadeira liderança não reside na força física, mas na sabedoria de entender e respeitar o equilíbrio delicado que governa todas as coisas. E assim, cada geração aprende e ensina, passando adiante os valores que garantem a harmonia entre todos os seres. Sob o céu estrelado, onde os grandes reis do passado vigiam, a história do Rei Leão continua a inspirar, a tocar corações e a lembrar a todos nós da importância de nosso lugar no ciclo da vida. Como as estrelas que brilham eternamente, a lenda de Simba e de seu reino ilumina o caminho para aqueles que buscam a verdade, a justiça e a paz. Uma história sem fim, um legado imortal. O Rei Leão é mais do que um filme. É uma jornada emocional que nos ensina sobre a importância da família, da amizade e da responsabilidade que todos temos para com o mundo ao nosso redor. Cada frame, cada música, cada palavra é uma peça de um mosaico maior, um tributo ao poder da narrativa e à beleza da vida em todas as suas formas. Passado, presente, futuro. O conto de Simba, marcado por desafios e triunfos, é um reflexo das jornadas que cada um de nós empreende na busca por nosso propósito. À medida que as gerações mudam e crescem, a essência dessa história permanece, um farol constante que guia aqueles que se perdem na escuridão, oferecendo esperança e clareza, uma chama que nunca se apaga, uma memória que jamais se desvanece. A história do Rei Leão vive não apenas nas palavras e nas imagens, mas no coração de cada pessoa que a experimenta. Ela nos ensina que a verdadeira força não vem da ausência de medo, mas da capacidade de enfrentá-lo. Nos momentos de dúvida, o eco da sabedoria de Mufasa, lembre-se de quem você é, ressoa, nos lembrando que somos todos parte de algo maior, conectados pelo ciclo eterno da vida. Os ventos da mudança sopram, trazendo consigo novas eras, novos desafios, mas o espírito do Rei Leão permanece. Como Simba, todos temos momentos em que nos afastamos do nosso caminho, mas também temos o poder de voltar, de lutar pelo que é justo e de restabelecer o equilíbrio, tanto em nossas vidas quanto no mundo ao nosso redor. Paisagens vastas, horizontes infinitos. Nas terras do reino, onde a vida se renova continuamente, as aventuras de Simba, Kiara e dos que vieram antes e depois deles são contadas e recontadas, ensinando as lições que importam, a importância de viver em harmonia com a natureza, o valor da amizade e da família, e a força indomável do amor. Assim, o ciclo se repete, como uma canção antiga que nunca perde sua melodia. O Rei Leão não é apenas um filme, mas um hino à vida, à coragem e à resiliência humana. É um lembrete de que, independentemente das adversidades, a luz sempre encontra um caminho para brilhar através da escuridão. E com isso, nos encorajamos a avançar, a enfrentar nossos próprios scars e a assumir nosso lugar no círculo da vida.
Com cada novo nascer do sol, o legado de Simba e sua linhagem se fortalece, inspirando os jovens a sonhar, a lutar e a acreditar que, no final, a bondade e a justiça prevalecerão. A história do Rei Leão é, em sua essência, uma celebração da vida em todas as suas formas. Uma ode ao poder da natureza, à majestade da realeza e ao indomável espírito de perseverança que reside em cada um de nós. Uma história que ecoa, uma lenda que perdura. À medida que o tempo avança, o legado de Simba e das terras do reino se entrelaça com as histórias de todos aqueles que encontram força em suas lições. A grandiosidade de O Rei Leão não está apenas em suas paisagens majestosas ou em seus personagens inesquecíveis, mas na verdade universal que ele nos revela. Que mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre uma luz que guia, uma estrela que nos mostra o caminho, um novo amanhecer, uma nova esperança. Assim como Simba encontrou sua coragem ao retornar para enfrentar Scar, nós também somos chamados a encarar nossos próprios desafios. Cada obstáculo é uma oportunidade de crescimento, cada queda uma chance de nos levantarmos mais fortes. Como as ondas que batem nas margens, a vida traz consigo constantes mudanças, mas o espírito do Rei Leão nos lembra que no final, o bem triunfa sobre o mal e a justiça prevalece. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.